Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a nossa aula 8 do nosso curso sobre Roma. Estamos falando então que assumiu o Imperador Nero, que é conhecido como o imperador mais cruel e louco de todos, devido a sua grande fama de incendiar Roma e também por várias representações no cinema, como a mais famosa do filme Quo Vadis, de 1951. Em 58, o Império Parta toma controle sobre a Armênia, que era um estado cliente de Roma, mas no ano seguinte, Roma recupera o controle. Em 60, Roma anexa novamente o reino do Bósforo, e em junho tem uma revolta da tribo dos Essenos, junto com os Trinovantes, na Britânia, liderada pela rainha celta Boadiceia, ou Boudica. Eles chegaram a tomar e massacrar algumas cidades que estavam sob o controle do Império Romano. Depois de algumas perdas, o exército romano se reagrupou e atraiu os rebeldes para um terreno mais adequado às táticas de guerra romanas e conseguiu derrotá-los. Essa foi uma das revoltas mais violentas contra o Império Romano e, de acordo com o historiador Tácito, após a derrota, Boadiceia teria se matado ingerindo veneno no ano 61. Nero incendiou Roma em 64 como uma espécie de inside job para botar a culpa nos cristãos e começar a perseguição oficial. Ele mata sua mãe afogada num barco armadilha que estava preparado para afundar. Ele tortura cristãos, crucificando vários e mandando para a arena para serem comidos por leões, conforme bem mostrado no filme Quo Vadis. É famosa sua imagem tocando uma lira enquanto a cidade de Roma ardia em chamas. Em 62, os romanos são derrotados pelos partos na Batalha de Randeia e perdem territórios para o Império Parta, apesar de manter a Armênia como estado cliente. Em 66, ocorre a Primeira Guerra Romana-Judaica, onde os romanos perdem a Batalha de Bet Horon em 66 e a revolta se espalha por toda a Judéia, só sendo vencida em 70 e prolongada até 73. Em 68, Vindex declara-se um imperador em Lugnunense e se alia com Galba, mas é derrotado na Batalha de Vesontio. Apesar disso, Nero suicida, Galba é declarado imperador em junho de 68. Os Roxolani saqueiam a Mésia no mesmo ano e em dezembro Vitélio é declarado imperador na Germânia. Em janeiro de 69, Galba é assassinado pela guarda pretoriana a mando de seu sucessor, Otão, que governa de 15 de janeiro até 16 de abril. Otão comete suicídio após perder a Batalha de Bedrico em 14 de abril e Vitélio assume. Estoura a revolta dos Trinovantes, Frísios e Batavi, e em julho Vespasiano é declarado imperador na Judéia, Síria e Egito. Em setembro, Vitélio é derrotado na segunda Batalha de Bedrico e assassinado em dezembro. E então assume Vespasiano, marcando o fim do ano dos 4 imperadores. Essa história do Nero é importante porque precisamos manter um certo ceticismo histórico nas nossas análises. Porque os imperadores que eram depostos ou mortos pelo Senado e pela guarda pretoriana eram obviamente demonizados, sendo exagerado ou não. Nero não foi deposto e sim se matou, mas pode haver um certo exagero na sua loucura e tirania, que faz com que vendam filmes marcantes e histórias tocantes, como Quo Vadis. Mesmo Tácito admite, apontam os reabilitadores, que Nero foi o patrocinador de ajudas efetivas para os desabrigados após o incêndio, como se ajudasse muita coisa, e depois de sua morte, 3 falsos Neros apareceram na região oriental do Império, reivindicando o poder, e ninguém buscaria tomar o poder fingindo ser um imperador que era odiado por todos. Eu pessoalmente acho que Nero era sim um maluco, e está provado que ele começou a perseguição contra os cristãos e foi brutal, embora possa ter outros exageros em outros aspectos da sua vida. Isso eu estou aberto a debate. Vespasiano terminou seu reinado de forma tranquila, sem ser assassinado. O motivo disso é que ele começou o costume de adotar os herdeiros, já que não havia critério bem definido de quem iria ser o novo imperador. Esse costume de adoção vai ser bastante comum no século II e funcionou bem, visto que os 5 bons imperadores governaram por bastante tempo e a guarda pretoriana no Senado só iria assassinar o próximo imperador em 192, que seria Cômodo. Marco Aurélio foi o primeiro imperador a produzir um filho e herdeiro que sobreviveu à infância, e esse filho sucedeu, que era Cômodo. Cômodo foi um dos mais malucos imperadores, extremamente totalitário, e acabou sendo assassinado pelo Senado em 192. Vespasiano é conhecido por ser um homem ganancioso e por ser um astuto administrador das finanças do Império, chegando ao ponto de instituir um imposto sobre a urina humana, ingrediente na lavagem e processamento de tecidos. Um ano depois de sua morte, em 80, foi terminado o Coliseu, que demorou 10 anos para ficar pronto. E óbvio que não podemos falar de Roma sem obviamente falar do Coliseu, que é o que todo mundo lembra, uma obra de engenharia impressionante que nos impressiona até hoje. Apesar de ocorrerem outras atividades no Coliseu, o que todo mundo lembra são as lutas de gladiadores, muito bem mostradas no filme de 2000. No entanto, as lutas de gladiadores não nasceram no Império Romano e muito menos no Coliseu.
Em 264 a.C., no primeiro ano da Primeira Guerra Púnica, Décimo Junius Brutus Scaeva tinha 3 pares de gladiadores lutando até a morte em público em honra ao seu falecido pai. Em 183 a.C., ainda na República, já havia lutas de gladiadores como uma que ocorreu no funeral de Publius Licinius, e foi no século II a.C. que eles foram difundidas e banalizadas. Em 105 a.C., temos a evolução dos Munera aos Ludi, e em 65 a.C. é famosa a que Júlio César faz com seus 320 pares. Augusto depois vai criar as leis santuárias, e foram diversas leis aprovadas para evitar gastos exagerados, súmpitos, em banquetes e vestimentas, como o uso de tintura de púrpura, que é uma tinta rara e cara. Roupas individuais também foram regulamentadas, cidadãos comuns do sexo masculino foram autorizados a usar a toga viril, toga virilis, só ao atingir a maioridade pública. Nos primeiros anos do Império, os homens eram proibidos de usar seda e detalhes nas roupas, incluindo o número de listras na túnica, eram regulados de acordo com a classificação social. Obviamente que os membros do Estado romano violavam essas leis, que valiam apenas para os cidadãos comuns. Em 80 d.C., Tito completa o Coliseu. Em 108 d.C., Trajano comemora a vitória na Dácia, com 10.000 gladiadores e milhares de animais no Coliseu. Marco Aurélio viu que a coisa tinha saído do controle e que os gastos eram imensos, e tentou banir os jogos, ou pelo menos tentar limitar os gastos, mas não conseguiu, porque o seu filho Cômodo adorava os jogos e chegou a lutar em alguns, obviamente em plataformas bem protegidas, e ele reverteu tudo. Quem promovia os jogos era o editor, responsável pela organização, e quem definia se o gladiador iria sobreviver ou não, para jogar para cima ou para baixo. No começo, o editor era o empregado do Mumerator nas gladiaturas raiz. Com o tempo, o editor passou a ser um oficial público a serviço dos magistrados ou dos imperadores. Outra figura era o lanista, que era o dono do gladiador, que eram escravos ou voluntários, e que tinha o poder de vida ou morte sobre os gladiadores, além de alugar os gladiadores e receber uma indenização caso ele morresse. O questor era um tipo de magistrado, geralmente juízes, e eram os financiadores e patrocinadores dos jogos. Na época do imperador Cláudio, havia uma lei que obrigava os questores a financiar 2/3 dos custos dos jogos provinciais. Havia o Doctore, que era um gladiador aposentado que treinava outros gladiadores, o Lorarius, que era um homem responsável por chicotear os gladiadores que hesitavam em lutar, havia o Rudis, que era o juiz, e havia os Paegnarius, que entretinham a população no intervalo das lutas, com luta de brincadeira, música, etc. Esses últimos mostram o caráter populista que as lutas se tornaram com o tempo. O que os patrocinadores dos jogos queriam não era só entreter a população, e sim criar uma rede de relacionamento político, e os magistrados ou pessoas privadas compravam conectividade política e posições e cargos políticos ganhando favores de pessoas mais importantes, como cônsules na República ou imperadores no Império. Antes, as gladiaturas eram uma forma de exaltar as virtudes militares para as tropas, e com um dever religioso chamado munus. Agora o Estado passou a ocupar essa esfera mítica e passou a ser uma exaltação da própria Roma para o povo, o que é muito perigoso, e com isso temos o Estado ganhando o papel de Deus, como com o iluminismo e o laicismo. Esses jogos vão ficar cada vez mais violentos, com execuções de prisioneiros e traidores, até que Nero, para entreter Tiridates, o rei da Armênia, organizou jogos com mulheres e crianças. Plínio o Jovem, que viveu de 61 a 112, que promovia banquetes e obras de caridade, falava que ele podia se gabar do que fazia e as pessoas que promoviam a morte na arena não. Então, desde sempre, já havia algumas pessoas que já viam com maus olhos as gladiaturas. Roma vestiu os gladiadores escravos com armaduras que lembravam os povos que eles conquistavam, como os samitas, os gauleses, germânicos, que eram ridicularizados e derrotados com aço puro e viril de Roma, dizendo que aquela era a civilização romana derrotando os bárbaros. Mas espera aí. Roma invade a terra dos caras, escraviza, mata. Quem que é civilizado e quem que é bárbaro aqui? Vale lembrar que os romanos pegaram a palavra bárbara dos gregos, que chamavam bárbaro de qualquer um que não falava grego, porque os gregos não entendiam o que falavam, então para eles era como se falasse bar. E os romanos de quem não falava latim ou não tinha cultura romana. Tertuliano, que viveu de 160 a 220, fala que eles tratam os gladiadores como as pessoas mais baixas da hierarquia social possível, párias da sociedade, mas ao mesmo tempo as pessoas idolatram o que eles fazem. E com isso estamos na verdade numa posição inferior dos bárbaros ou as pessoas que estão lutando pela sua vida na arena. E deixar o conceito de barbárie para a potência que domina o mundo é extremamente perigoso, e vemos isso com os Estados Unidos no início do século XX para cá, onde todo mundo está errado menos eles, e eles podem invadir quem quiserem. Juvenal, que viveu de 55 a depois de 127, dizia que à medida que Roma perdia sua natureza aristocrática e se tornava um regime populista, democrático e voltado para as massas, a população deixou de demandar bens elevados como segurança, defesa, justiça e passou a demandar somente pão e circo.
E Cícero completa dizendo que à medida que as pessoas recebiam esse pão circo, elas se distraíam e não pensavam mais em elevados que realmente pudessem satisfazê-las. E esse corrompimento de Roma é o principal motivo de sua queda. A primeira gladiatura aconteceu no Fórum Boário, que era no mercado de gado. No ano 53 a.C., aconteceram os primeiros jogos em um anfiteatro, que era um Munus, em memória de Galius Curio. Ao longo do tempo foram construídas 400 arenas, hoje existem 230 que sobrevivem e eram responsáveis pela morte de 8.000 gladiadores por ano. O mais famoso dos anfiteatros era o Coliseu, o Circus Maximus ou o Anfiteatro Flávio. Cabiam 87.000 pessoas lá dentro, que eram distribuídas de forma muito organizada, divididas inclusive por castas sociais. Mais perto da arena se sentavam os imperadores, no Púlvios, onde eles tinham uma visão mais privilegiada da batalha. As virgens vestais, as sacerdotisas do politeísmo romano, se sentavam em outros cubículos privilegiados. Depois, um pouco atrás, se sentavam os senadores, depois a classe equestre, depois os cidadãos livres, e lá no fim se sentavam escravos, estrangeiros e mulheres. O velário era o todo que era estendido e que protegia todos do sol, e era tão complexa essa operação que eles chamavam militares da marinha romana para operar. Mais tarde, Domiciano, que governou de 81 a 96, mandou construir o hipogeu, que eram aquelas galerias subterrâneas do Coliseu, onde estavam as plataformas que alçavam os elefantes para dentro da arena, os militares responsáveis pela logística, os médicos, os lanistas, etc. E acoplado ao Coliseu tinha o Ludus Magnus, que era uma escola de gladiadores, além do Sanitarium, um hospital onde os gladiadores tinham excelente atendimento médico, o Spoliarium, onde o gladiador era enterrado, e o Armamentarium, que era onde guardava o armamento. No Coliseu não ocorriam apenas as lutas de gladiadores, mas também execuções como a dos Noxius, pessoas acusadas de autotraição, deserção, e criminosos mais comuns, os Danatium, que recebiam uma arma ruim, mas que tinha alguma chance de sobreviver. Um desses Noxius era Andrócles, que foi condenado a ser devorado por leões, mas quando o leão foi solto, o animal abraçou ele e nada aconteceu. Depois ele contou que era um escravo vindo da África e que conheceu esse leão na savana, tirou o espinho do pé dele e eles ficaram amigos. A chance de ser exagero é grande, mas a história é engraçada e ele foi salvo porque a população ficou muito impressionada. Existiam também lutas de gladiadores com animais, que era chamada de venationes, e os que lutavam eram chamados de bestiários. Existiam também batalhas navais, as chamadas naumaquias. Era muito difícil em questão de engenharia fazer uma naumaquia, então as primeiras que foram feitas por Júlio César, Augusto e Cláudio foram feitas num rio. César fez a primeira no rio Tibre, Augusto colocou os navios como parte do cenário, e a atração principal era a briga entre 3.000 prisioneiros de guerra que ele convocou para morrer. Já Cláudio quis encenar como era uma batalha naval e fez toda a cena dos navios se encontrando, e foi ali que foi dita a famosa frase: Ave César morituri te salutam. Em tradução, Ave César, aqueles que vão morrer o saúdam. Em 57, Nero fez uma naumaquia no anfiteatro e Tito e Domiciano fizeram no Coliseu, e depois esse costume entrou em decadência. Num dia de luta, primeiro os magistrados entravam na arena, acompanhados de vários lictores, carregando faces, um feixe de varas amarrados em volta de um machado, que depois vai se tornar o símbolo do fascismo. Depois entravam as execuções, as venationes, com várias bestas, depois tinha um intervalo, e depois vinham os gladiadores, e tinha lutas individuais ou em grupo. Os gladiadores eram prisioneiros de guerra ou escravos domésticos fugitivos, caso tivessem um bom porte físico, ou até voluntários. Tinha de tudo, até do cara endividado que ia lá para ganhar um dinheiro e alimentar a família, até um playboyzinho da classe equestre que queria dar uma de machão para as moças. E esses voluntários compunham 50% dos gladiadores e eram de elite. Até 9 imperadores chegaram a lutar na arena, só que obviamente não lutavam de verdade. Eles ficavam em plataformas bem protegidas e era só encenação mesmo. Um deles era o Cômodos, que chegou a matar 100 bestas atirando flechas e dardos numa plataforma privilegiada. Imagina a cena agora. Uma vez ele chegou a degolar um avestruz, pegou a cabeça do bicho, chegou para os senadores e gritou: "Vocês são os próximos!" Imagina a cena, deve ter sido engraçado. Se um gladiador chegava a durar 4 ou 5 lutas, ele passou por um certo filtro e a expectativa de vida era algo de em torno de 27 anos. Mas alguns passavam dessa média e mesmo ficando mais velhos, a experiência costumava contar mais que idade, e existiam gladiadores que se aposentavam com 40 anos, e um deles, Sigério de Cesareia, se aposentou aos 60 anos. Se for pensar que a maioria da população morria antes de completar 25 anos, não era tão ruim assim ser gladiador. Os gladiadores que não eram escravos punidos recebiam ouro, mulheres e dinheiro como prêmio. Por lei, eles precisavam ficar 3 anos como gladiadores, mas muitos já tinham dinheiro para comprar sua liberdade. E a maioria não passava dos 27 anos, não porque morria, mas porque ia embora e ia fazer outra coisa da vida.
O Ludus era a escola de gladiadores que surgiu em 105 a.C. em Capua, e um dos maiores era o Ludus Magnus, que ficava acoplado ao Coliseu e que chegava a ter 2.000 gladiadores. Quando o cara entrava ali, ele estava na mão do lanista, que tinha uma família gladiatora. E os gladiadores faziam um juramento, onde eles aceitavam passar por espancamento, queimaduras na pele e pelo risco de morrer em combate. Muitos queriam mandar dinheiro para a família, mas não podia porque era tudo propriedade do lanista. Então havia informalmente um acordo de cavalheiros entre o voluntário e o lanista. Os gladiadores costumavam ter uma dieta baseada em aveia, carboidratos e feijão e tinha uma camada de gordura para proteção. E a medicina deles era muito avançada e até o famoso médico Cláudio Galeno, que viveu de 129 a 217, adquiriu suas habilidades treinando com gladiadores no Ludus de Pérgamo, na atual Turquia. Os gladiadores também tinham um certo status com as moças de Roma, e até a esposa de Marco Aurélio, Faustina, chegou a trair ele com um gladiador. E Marco Aurélio foi condescendente para os padrões romanos, mandando os guardas matarem o gladiador durante o ato com a esposa. Depois disso, ele perdoou a esposa e teve 14 filhos com ela para mantê-la ocupada. Outras mulheres contratavam gladiadores como seu guarda-costas para mantê-los por perto contra potenciais inimigos, mas às vezes eles ficavam perto demais. Haviam também as gladiatrix, que eram gladiadores mulheres, mas que era uma extravagância e eram menos normais. Depois que os gladiadores morriam, o que acontecia com a família? Os gladiadores tinham uma espécie de sindicato privado, que era os Collegia Gladiatorum, que davam suporte emocional e financeiro para as famílias dos gladiadores, para pagar o enterro ou sustentar uma viúva ou órfão. Há indícios de lápides escrito, por exemplo, para Hermes, dos seus colegas de cela. Esse apoio financeiro dos Collegia funcionava até como uma espécie de proto-previdência privada, onde o gladiador pagava a aposentadoria da família do amigo que morreu ou da própria. O editor que levantava o polegar para cima ou para baixo era o que decidia se o gladiador iria viver ou morrer. O polegar para baixo era para poupar a vida do gladiador, que significava embainha e espada. O gladiador recebia o mício quando era poupado, só que alguns jogos não tinham mício e quem perdia morria. Os imperadores mais cruéis como Calígula e Cláudio proibiam o mício porque gostavam de ver os gladiadores perdedores morrerem. Só que a população começou a ficar incomodada com isso porque a lei natural estava lá no coração dos homens, mesmo com toda aquela barbárie, e também porque eles começaram a matar gladiadores que eram populares entre a população. Augusto chegou até a abolir esses jogos sem mício por um tempo. Tinha vários tipos de gladiadores, como os samitas, que usavam armaduras extravagantes, o murmilo, que era infantaria pesada, quase sempre lutava contra os retiários, que usavam uma rede e um tridente. Havia o dimaqueros, que usava 2 espadas, os equites, que eram gladiadores montados em cavalos, o oplomaco, que usava armas pesadas. O provocator era o único que tinha a couraça blindada no tórax. Os bestiários lutavam com bestas, e esses eram o mais macho de tudo, porque eles tinham uma grande chance de morrer. O Cícor usava uma leve armadura e uma espécie de gancho em forma de lâmina no lugar da mão, e por aí vai. Dos gladiadores mais famosos temos Espículos, que era gladiador pessoal de Nero, que deu para ele palácios, escravos e riqueza que alguns soberanos da época não tinham. Ou Tetraides, famoso por suas lutas em estilo murmilos, que envolvia entrar na arena empunhando uma espada, escudo e usando um capacete, e ele é bem conhecido por sua vitória contra Prudes. Ou Hermes, que era bem treinado em usar várias armas de diferentes tipos de gladiadores e era versado em vários estilos de luta. Marcus Atilius era um romano que estava endividado e enfrentou Hilários, um gladiador imperial que já havia lutado 14 lutas e vencido 12, e Atilius venceu. Carcóforos era um bestiário muito talentoso em lutar contra animais como ursos, leões, leopardos e rinocerontes, e chegou a matar 20 bestas em uma única batalha. Ele chegou a matar algumas estrangulando, dando literalmente um mata-leão, e ele é tipo Hércules dos gladiadores. Flama era um soldado sírio que foi capturado e lutou 34 lutas e recebeu a espada Rudis 4 vezes, mas sempre voltava para a arena. E também vale lembrar de Crixus e Espartacus, que ambos lutaram na Terceira Guerra Servil. As gladiaturas vão entrando em decadência conforme o cristianismo vai se espalhando pelo império e a população passa a ter uma moralização maior. Por volta do ano 200, tinha em média 200 mil cristãos vivendo no Império Romano, que tinha por volta de 50 a 60 milhões de pessoas. De tempos em tempos, durante os primeiros 2 séculos, as autoridades romanas puniram os cristãos. Nesse período, não houve perseguição geral ou sistemática. Só se registram sinais disso em meados do século III d.C. Na prática, a maioria das primeiras gerações de cristãos vivia sem perturbada pelo Estado. No entanto, às vezes serviam como bode expiatório. Nero, por exemplo, atribuiu-lhes a culpa pelo grande incêndio em Roma em 64 d.C., onde ele começou a perseguição oficial. Domiciano, que governou de 81 a 96,
mandava matar os cristãos ele mesmo e fez as primeiras leis gerais contra os cristãos, a ponto de Eusébio associar o regime dele ao que está escrito em Apocalipse 2,13, quando menciona o martírio. O cristianismo rejeitava os deuses que Roma tinha, porque Roma acolhia os deuses dos povos que conquistavam em seu panteão, e os cristãos são monoteístas. O mesmo valia em certo sentido para o judaísmo. Mas num grau notável, e sob alguns aspectos inesperados, os judeus conseguiram operar dentro da cultura romana. Para os romanos o cristianismo era muito pior. Primeiro, eles não tinham um lar ancestral. Os romanos, em sua geografia religiosa ordenada, esperavam que as divindades fossem de algum lugar. Ísis do Egito, Mitra da Pérsia, o deus judaico da Judéia. O deus cristão não tinha raízes, era exaltado como universal e procurava por adeptos. Momentos místicos de iluminação podiam atrair novos devotos para a religião, digamos, de Ísis. Mas o cristianismo era definido como um processo de conversão espiritual totalmente novo. Além disso, o cristianismo criticava a política romana e a ideia que os imperadores eram tratados quase como deuses. Não precisa nem comentar porque os cristãos eram terrivelmente perseguidos, é porque eles deslegitimavam o poder dos imperadores e das estruturas romanas. A frase completa de Romanos 13 é: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Muitos usam essa frase para justificar que a Igreja Católica é estatista e defende impostos, mas o que Cristo quis dizer é que as pessoas tratem César, os imperadores, como pessoas comuns, e que somente o Deus verdadeiro deve ser tratado com respeito e que devemos seguir seus ensinamentos à risca. E os imperadores devem ser seguidos apenas na medida que seguem os ensinamentos da religião católica. Um momento particularmente revelador é o relato que uma mulher cristã fez do próprio julgamento antes de ser morta no anfiteatro de Cartago em 203 d.C., durante o reinado de Septímio Severo. O próprio Septímio Severo tinha servos cristãos, mas só porque esses não se revoltavam contra ele. E enquanto isso, ele fez uma grande perseguição aos cristãos. O nome da mulher era Víbia Perpétua, uma cristã recém-convertida, de 22 anos, casada e com um filho bebê, presença do procurátor da província, que assumira o lugar de governador recém-falecido. Seu interrogador fala que ela será libertada se fizer um sacrifício para o imperador, e ela se nega, e ele pergunta se ela é cristã, e ela responde que sim, e é então sentenciada à morte. Então ela é jogada na arena junto com Santa Felicidade, e o gladiador se recusa a matar a jovem cidadã romana. Mas se o gladiador não matasse, quem iria morrer era ele, então Santa Perpétua pega a espada do gladiador e corta a própria garganta para poupar a vida dele. Um ato de extrema coragem e abnegação. O primeiro imperador a se converter ao cristianismo foi Constantino em 337, onde ele foi batizado no seu leito de morte. A partir dele, ao invés de templos de Júpiter ou estátuas de imperadores, os romanos passam a mandar construir igrejas. Constantino decreta o fim da perseguição aos cristãos, mas não consegue ainda acabar com as gladiaturas, porque ainda era algo muito arraigado na cultura romana. Depois vem Teodósio I, que governou de 379 a 395, o imperador que se converteu ao cristianismo. Teodósio é famoso por fazer o massacre de Tessalônica em 390 e receber uma bronca gigantesca de Santo Ambrósio e ser excomungado por ele, além de ser proibido de entrar na igreja, ser obrigado a se vestir de mendigo e fazer penitência, pedindo perdão pelo massacre dos inocentes. Em 393, ele baniu os Munera Gladiatorum pagãos e agora as lutas se restringiam somente aos Ludi. Em 404, ocorre o martírio que acabou com as gladiaturas. São Telêmaco era espectador dos jogos e entrou na arena para impedir que um gladiador matasse o outro derrotado. A população se ofereceu e mandou ele sair dali, ele se recusou e foi apedrejado até a morte. Quando isso chegou aos ouvidos do imperador Honório, que governou de 395 a 423, ele baniu de vez as gladiaturas. Voltando a falar do reinado de Vespasiano, vejamos agora como foi sua política externa. Em 70 tem a rebelião de brigantes na Britânia, sufocada em 71. No mesmo ano, Jerusalém é conquistada e destruída, e Parise é conquistada. Em 78, a tribo dos Ordovicos é conquistada na Britânia. Basicamente é isso, já que seu reinado é bem tranquilo, sendo ele um bom administrador, foi próspero também. Em 79, ele morre de causas naturais e assume seu filho Tito. Em 80, tem a invasão de Agrícola na Caledônia, atual Escócia. Tito é famoso por matar muitos judeus na revolta judaica, mas como imperador ele só governa por 2 anos e seu irmão Domiciano assume em 81. Em 83 tem a guerra contra a tribo Chatti na Germânia e Roma conquista os Campos Decúmanos, uma pequena região dessa tribo. Em 85 os dácios invadem a Mésia e em 87 os romanos saem da Caledônia. As expedições para a África continuam, sendo que de 62 a 67, ainda no reinado de Nero, os romanos chegam na atual fronteira de Uganda e Quênia, bem longe de Roma, já na África Central. Em 70 eles chegaram na fronteira do atual Níger e Burkina Faso, e a última expedição em 90, onde eles chegaram na fronteira do atual Chad com Camarões. Em 89 os romanos atacam a tribo Quad, além do Danúbio, entre a Germânia e a Dácia, e são derrotados.
No mesmo ano, fazem um tratado de paz humilhante com a Dácia, atual Romênia. Em agosto de 89, o general Saturninus se declara imperador na Germânia, mas sua rebelião é rapidamente suprimida. Em 92, Iazyges, Marcomanni e Quad atacam a Panônia e são repelidos. Em 96, Domiciano é assassinado numa conspiração palaciana e o senador Nerva assume como imperador pelo Senado. Bom, até isso, o vídeo já está bem grande. Obrigado a todos que assistiram, até mais.